Olá pessoal, Carlos Rota no quarto vídeo do módulo de introdução ao metabolismo, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sinalização celular, que de novo vai parecer um pouco abstrato para vocês, mas a intenção desse vídeo é só introduzir um pouco sobre um tema que vai ser retomado ao longo do resto da disciplina, tá bom? Nas próximas aulas vocês vão ver isso de forma mais aprofundada e mais detalhada. Bom, eu falei para vocês no vídeo anterior que as vias metabólicas elas podem ser direcionadas para algum destino ou alguma função. E a pergunta que ficou no ar é: quem que decide isso? Tá? Quem que decide como que uma enzima, por exemplo, o nível de atividade de uma enzima, se ela vai estar mais ativa ou não, e como que isso vai afetar uma via metabólica? Bom, uma maneira de você decidir o destino da sua célula é você dar um sinal para ela, certo? Então, como que isso acontece? Bom, às vezes, sinais celulares alteram o funcionamento de vias metabólicas dentro da célula. E eles fazem isso via modificações covalentes, tá? Quem que gera esses sinais? Esses sinais podem ser gerados, por exemplo, de uma célula que está do lado da outra célula. Esse sinal pode ser gerado pelo ambiente. Mas, muitas vezes, esses sinais são gerados por células presentes em locais bem distantes da célula original, mas dentro do corpo. E, geralmente, a gente chama esses sinais de hormônios, tá? Porque são sinais celulares que são produzidos em locais distantes da célula-alvo. Tá? E as células-alvo, que são as células que recebem os sinais, elas possuem receptores, geralmente na sua membrana, que detectam esses sinais. Então, por exemplo, nesse esquema aqui, a gente tem a célula emissora liberando os sinais, e se essa célula emissora pode estar do lado dessa célula, mas se ela estiver longe, ela vai estar ela liberará hormônios, tá? Essas moléculas são ligantes que vão se ligar a receptores que são proteínas de membrana presentes na célula. E essas proteínas vão iniciar uma resposta celular, tá bom? E no caso, se uma célula não for o alvo desse ligante, ela não está nem aí, o que tem a ver. Bom, esses receptores, como eu falei, eles geralmente estão na membrana plasmática, mas também podem estar no citosol ou no núcleo. Só que nesse caso o sinal ele tem que ter uma forma de entrar dentro da célula. Pode ser via um transportador, ou pode ser que esse sinal seja uma molécula apolar, que consegue atravessar membranas. De forma geral, o receptor é muito específico para o tipo de sinal que é gerado. E muitas vezes só algumas células respondem a esses receptores. Então, o sinal ele tem uma especificidade muito grande, tá bom? Outra coisa legal é que esse sinal é amplificado por uma via que a gente chama via de transdução de sinal, ou seja, uma via de espelhamento de sinal. Isso acontece via ação de segundos mensageiros. Então, o primeiro mensageiro seria o ligante, e o segundo mensageiro são moléculas dentro da célula que são produzidas a partir desse ligante. Então, imagina só se eu quiser, por exemplo, espalhar uma mensagem para um estádio de futebol inteiro, e você não tem, por exemplo, um sistema de megafones para fazer esse anúncio. Então, o que eu posso fazer? Eu, que sou uma molécula pequena, diante de uma célula gigante do tamanho de um estádio de futebol, eu posso falar assim para uma outra pessoa e falar: olha, tal coisa vai acontecer, espalhe para mais 5 pessoas. E essa pessoa vai falar para mais 5 pessoas, e mais 5 pessoas, mais 5 pessoas, e o sinal vai sendo amplificado. Tá? A ideia é essa, é que um sinal pequeno chegando à célula, ele pode ser amplificado a ponto que toda a célula seja sinalizada, seja avisada da existência desse sinal. Isso acontece pelas vias de transdução de sinal e acontece pela ação de um segundo mensageiro. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo de sinalização celular. Esse daqui, no caso,
se assemelha muito ao que acontece nas sinapses das células neuronais. Então, digamos que a gente tem então a síntese da molécula sinalizadora dentro da célula que fornece o sinal. A gente tem a liberação da molécula de sinal, né, do ligante pela célula originadora do sinal. Essas moléculas são transportadas para a molécula-alvo, pode ser pela corrente sanguínea, pode ser simplesmente por difusão, né, se as células estiverem próximas entre si. Essa molécula vai interagir com um receptor na célula-alvo, então a gente tem uma proteína, geralmente uma proteína, que vai se ligar ao sinal, e quando esse sinal se ligar no receptor, esse receptor vai sofrer uma modificação conformacional. Isso vai desencadear um processo de sinalização dentro da célula. Então esse receptor ele é responsável por transportar o sinal de fora para dentro da célula. E isso pode acontecer de diversas formas, principalmente com a amplificação desse sinal de diversas formas, né? E vocês vão aprender isso em outras aulas do curso. E isso vai gerar uma alteração no metabolismo, na função da célula, na expressão gênica ou até no desenvolvimento da célula-alvo. Um passo que também é muito importante e muitas vezes é esquecido é que esse sinal ele tem que ser removido, porque senão ele vai ficar lá sinalizando para sempre. Então a gente geralmente tem maneiras de retirar-se o sinal de perto do receptor ou de inibir o receptor, tá? Para terminar esse sinal, para que novos sinais podem acontecer. Bom, que características que a gente pode encontrar na sinalização celular? Bom, geralmente são sinais específicos. Então a gente tem um ligante ou um agonista que ativa um receptor. E esse ligante é bastante específico, tá? A gente pode ter inibidores desses receptores, e a gente chama esses inibidores de antagonistas, tá bom? Isso vai ser importante, por exemplo, quando a gente vai falar, se vocês forem lidar com analgésicos, né? Vários analgésicos, eles são inibidores de receptores de dor. Bom, o sinal ele é amplificado, como eu falei. Então, isso pode significar que poucas moléculas podem sinalizar uma célula inteira. Bom, outra característica é que esse sinal geralmente ele é finalizado por um mecanismo de dessensibilização ou adaptação. Então, por exemplo, o receptor pode ser destruído ou pode ser só inibido. E a gente tem integração de sinais, porque às vezes um sinal percebido por um receptor pode gerar uma resposta, mas um outro sinal recebido por outro receptor pode gerar uma outra resposta. E a célula possui mecanismos para integrar todos esses sinais e gerar uma resposta coerente. Tá bom? Então, um resuminho só dessa aula, é um vídeo bem curto. As células recebem e emitem sinais químicos. Os sinais eles são detectados por receptores. Esses receptores geralmente estão na membrana plasmática. E para o sinal ser levado daquele pequeno receptor que está na membrana plasmática para o resto da célula, ocorrem reações que geram segundos mensageiros. E esse sinal é amplificado. Tá bom? Então, até mais.